Fala comigo, galera! Estamos juntos novamente, mais uma semana, e trazendo dois profissionais que vão trazer muitas histórias para vocês. Hoje a gente vai falar de escola, a gente vai falar de gestão, vai falar de SBV, a gente vai ficar até embarcado, mas isso é um spoiler, eu não vou falar agora não, eu vou deixar para eles falarem para vocês. É com grande satisfação que trazemos para vocês hoje Rodolfo Silva e Jaqueline Custódio. Queria agradecer a vocês a disponibilidade, né? Eu gosto muito de quebrar os protocolos, então eu já falo para quem está em casa, os bastidores aqui já estavam fervendo. Então vocês têm que ficar até o final. Obrigado por terem aceito o convite. Eu sempre repito isso, para mim é um privilégio estar aqui e viajar junto com vocês, para a gente revisitar toda a trajetória de vocês. Então, para a gente dar início a esse bate-papo, eu passo a palavra a vocês para falar com o pessoal de casa. Primeiras damas, né? Obrigada. Bom, queria agradecer, muito obrigada, George, muito obrigada ao CREF, né, pelo convite. Estou muito feliz quando eu recebi o WhatsApp, foi uma felicidade, não acreditei. Falei, não é possível, sou eu, é comigo. Não sei, vou conferir. Então, assim, eu fiquei muito feliz com esse convite, muito. Eu estou muito feliz pelo convite de estar aqui. Era o que eu, sempre quis participar, poder estar com o CREF, poder ajudar no que fosse necessário. Então, assim, para mim, George, obrigada mesmo pelo convite. Aproveite que o momento é seu. Obrigada. E aí, Rodolfo? Agradecer também, parabenizar o CREF pela estrutura, né? Tá muito bacana o estúdio aqui, primeira vez que eu venho. Agradecer a oportunidade também de estar contando um pouquinho da minha história e poder dividir, né, com a Jaque a mesa e conhecer um pouco mais dela. A gente estava ali fora, antes de entrar, comentando sobre a nossa região, né? Que a gente é do interior, né? Isso. Olha o R vindo. A gente é do interior e foi muito legal o convite. Enfim, agradecer mais uma vez e registrar, né? Que a gente tem uma gestora que é de Barra do Piraí. Sim. E uma vice-presidente que é de Volta Redonda, né? Então, grande beijo para Mari e Elô. Exatamente. Então, assim, é uma responsabilidade, né? Elas estão abrindo as portas, a gente está chegando agora e a gente espera poder contribuir pro Centro de Memórias, né, e entregar, né, um episódio bacana para todo mundo. Eu não tenho a menor dúvida disso, a responsabilidade só vai para quem dá conta. E vocês não, vamos lá. Verdade. Bom, costumo brincar o seguinte, vai ser muito difícil continuar com Jaqueline, tá? Eu acho que vai cair para Jaque no primeiro momento. Não tem jeito. Até porque o Rodolfo já me deu essa permissividade. Ele falou, tô com a Jaque, pronto, me senti em casa, vamos lá. Bom, eu costumo brincar o seguinte, antes da gente falar sobre a trajetória profissional, sobre conhecer vocês como profissionais de educação física, a gente quer algo mais humanizado. A gente quer conhecer vocês, né? O Rodolfo já deu um spoiler, eu não sei se essa infância também foi no interior, sempre foi lá, mas a gente quer conhecer vocês um pouco lá atrás, na infância, aonde foi, como é que foi as vivências de vocês. Vamos lá, conta um pouco pra gente de vocês lá atrás, da Jaque. Vou começar. Então, eu sou de Barra do Piraí, né, interior. Eu cresci num bairro, em Barra do Piraí, chamado Cantão. Né? Estudava em escola particular, só que, tipo assim, no meu bairro só eu estudava em escola particular, né? Mas eu tinha bolsa também na escola. Ela veio por parte, só eu. Porque eu tinha bolsa, né? Meus amigos, né, era estado, município. Mas, assim, o meu bairro, antigamente, era fazenda. Não era na cidade, não era bairro. Então, era estrada de chão. Aí, na escola, eu brincava que eu morava na fazenda. Claro! Então, na escola, era na roça. Era estrada de chão, tinha cabrito, galinha, tudo na rua, cavalo. Caramba, então, na escola, eu já brincava que eu morava na fazenda. Aí, eu vou contar um episódio da escola. Conta, o momento é pra isso. Que antigamente era bullying. Não, hoje é bullying, antigamente não era, a gente era brincadeira. Uma vez eu perdi o ônibus, só que eu falava que papai era bonzinho, né? Aí liberava para os funcionários andarem no Mercedão de papai, funcionários da fazenda. Só que o motorista me deixou para trás nesse dia. Aí um amigo meu, leiteiro, passou na carroça. Falei, Lu, dá uma carona aí. Perdi o ônibus, eu tenho que ir para a escola. Fui eu com o leiteiro do bairro, de carroça para a cidade. Tô curioso para saber qual foi a desculpa quando você chegou lá. Menino, alguém me viu. Que eu fui até a cidade. Ele falou, Jaque, quer que eu te deixe antes? Falei, não, Lu, me deixa o mais próximo possível do Cândido Mendes, a escola que eu estudei minha vida inteira e hoje eu sou professora. Olha o spoiler. Com muita honra. Que legal. Aí, menino, quando eu cheguei na sala, mas foi uma zoação. Gente, e eu de uniforme da escola. Vocês perderam. Eu vi a Jaque descendo da carroça, veio no meio de transporte da fazenda.
Não, gente, eu vim funcionário de papai me trouxe, porque eu perdi, o motorista de papai me deixou pra trás. Viu o copo bem cheio. Claro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tinha uma linha de buscar atividade, você brincava muito, como é que era? Mais quieta, como é que você era? Jorge, eu era um moleque. Eu imaginei, só queria que você falasse. Eu era dona da bola, só podia jogar bola se eu jogasse também, porque a bola era minha de futebol. E tinha a brincadeira de subir em árvore e tudo isso, né? Piquenique no morro, escorregar no morro, fazer comidinha. Minhas amigas iam pra minha casa porque ia pra fazenda, coisa que elas não tinham na cidade. Né? Então, assim, era pique-lateiro, amarelinha, chovia, jogar bola no campo, com chuva. Era melhor quando chovia. Eu consigo visualizar isso. Gente, eu fui pro esporte a vida inteira, jogar gude, pipa, só que a pipa era ruim. A minha mãe que era boa. Aí o povo cortava minha pipa, minha mãe ia lá, comprava outra pipa pra cortar dos outros pra mim. Vou pegar de volta, filho. Mãe, perdi minha pipa, me ajuda lá. Então a gente pode entender que essa infância foi uma infância muito ativa, vamos dizer assim. Muito. Pra você ter ideia, gente, o meu bairro, hoje não, hoje é bairro, não moro mais lá, mas não tinha nem saneamento básico. A gente apostava, a gente apostava quem conseguia descer uma rampa de bicicleta e fazer a curva. Se não fizesse a curva, caía dentro da valeta. Eu já cheguei em casa que minha mãe só enxergava o branco dos olhos. Mãe, caí na valeta de novo. Deixa eu passar por Rodolfo para eu respirar um pouco e me recompor. Então, assim, eu tive infância. Tá. Eu curti muito. Tá bom, vamos chegar lá. Vocês se conheciam desde pequeno? Era próximo? Vocês moravam? Fala aí pra gente. Não. Vai lá, Rodolfo. Eu conheci o Rodolfo no curso, que eu fiz SBV com ele. Vamos chegar lá também. Já depois de profissional, já. Isso. Diga lá, Rodolfo, como é que foi essa infância? A minha infância não foi tão aventureira não tinha a valeta, né? Não tinha valeta, mas onde eu morava, onde eu moro ainda, é bem perto, tem o Rio Paraíba, né? Que é um rio que alimenta ali a região toda. Inclusive que dá o nome para a cidade, né? Volta Redonda, por causa da volta que o rio faz ali. E a minha infância, eu morava numa rua, eu digo que a minha infância foi muito abençoada porque na minha rua tinha amigos, colegas mais ou menos da mesma idade e a gente fez uma amizade muito bonita, assim, muito bacana. Até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp. Pô, isso é raro de manter. Muito raro. Tem um amigo que mora na Austrália, tem um que trabalha embarcado, como a Jaque. O meu irmão mesmo mora no Rio e a gente se reúne ali de vez em quando, uma vez aí em determinados períodos, assim. Na última vez a gente se encontrou na Copa do Mundo, enfim. A gente tenta ainda manter um contato, mas a infância em si foi o tempo todo na rua. Antigamente a gente podia, né? Eu sou de 81. Então, naquela época, a gente brincava muito na rua, ficava muito solto na rua e foi o que a Jaque falou. Às vezes, quando começava a chover, a gente só esperava estiar um pouquinho para começar a correr na casa das pessoas e chamar para jogar bola. Porque jogar bola no campo molhado era melhor do que no campo seco. A gente alcançava uma distância maior quando dava um carrinho. Então, assim, a gente pode entender, para conhecer um pouco da história de vocês, que ambos tiveram essa possibilidade de vivenciar estímulos variados. Não podemos reclamar disso, né? A gente não pode reclamar disso. Tá. E na escola, como é que era? Vocês tinham educação física? Teve alguma referência? Tinha algum esporte que tocava mais ou não? Como é que foi essa parte? Então, na escola, a minha mãe não se preocupava porque eu morava praticamente dentro da escola. Porque eu estudava de manhã, eu era baliza de fanfarra, eu fazia ginástica olímpica, eu fazia dança folclórica. A escola tinha muito aqueles jogos, né? Jogos estudantis. Muito sempre da que alguém nossa fala época. isso, minha mente voa. Era muito então, bom. Eu participava de tudo. Eu jogava basquete, handebol, vôlei, eu fazia tudo. Futebol, tudo que podia. E isso você teve algum estímulo familiar ou isso era de você? Você buscava? Não, isso era de mim. Tá. Eu sempre fui moleque. E a minha mãe foi muito moleque também. Então tem a minha uma mãe, herança, né? Tem. A minha mãe era minha parceira. Minha mãe me teve muito cedo, então éramos nós duas. Então, gude, quando eu perdi, minha mãe ia lá para poder recuperar meus gudes que eu perdi. Tua mãe é só te defender. Então, assim, eu participava de tudo na escola, os jogos, tudo eu tava. Ginástica olímpica, eu ficava louca para irem na sala me chamar para treinar para baliza, para não estudar, para poder ficar na quadra. Olha o segredo, Vitória. Então, assim, eu sempre fui do esporte. Eu nunca fui aquela adolescente, o que eu vou ser quando crescer. Eu nunca tive dúvidas de que eu queria fazer educação física. Não, peraí, não joga essa bomba na mesa do nada assim, não. Nesse momento, isso já era certo na sua cabeça? Já era certo na minha cabeça. E na época,
Na minha época era o segundo grau, no antigo segundo grau. Lá em Barra do Piraí, no Cândido Mendes, tinha um curso técnico de educação física. Porque era curso normal, né, que era antigamente normal, que as pessoas escolhiam, formação geral. Tinha educação física. Então, eu sonhava que eu ia fazer educação física no segundo grau. Ou seja, o teu pensamento não estava nem na graduação, já estava antes Não, disso. já estava antes. Caramba, porque cara. eles tinham que fazer provas práticas, aí pegava a gente, alunos, E pra você treinar. louca pra fazer a prova prática. Claro, dos outros. Gente, eu vivia na escola. A minha vida era... Quando eu era criança, minha vida era E até Cândido porque, Mendes. por conta da distância, né? Sim, você acabava passando o dia para retornar no final do dia, exatamente, eu ficava na escola. E aí, antes de passar para o Rodolfo, conseguiu fazer o segundo grau técnico em educação física? Então, consegui. Mas... Eu sempre fico em dúvida do então. Não. Mas o então vem coisa. Não, o que aconteceu? Como eu fazia tudo isso, na antiga 8ª série, eu quase fiquei reprovada em matemática. Porque fugia da aula. Porque fugia da aula. Meu pai foi chamado na escola, meu padrasto. Então, aí passei, só que o meu castigo foi sair da escola. Ele me tirou da escola. Tanto, gente. Só que naquele ano acabou o curso de educação física. Tinha acabado do segundo grau. Aí fui para outra escola fazer o curso normal. Aí quando fiz o curso normal, encontrei o meu antigo diretor dentro do supermercado. Falei, oi, Flávia, tudo bem e tal. Falei, e a Fê, que a gente estudou juntas, né? Minha amiga. Aí ele falou assim, falei, poxa, o curso de educação física do CCM, ele tem. Falei, o quê? Voltou? Ele falou, voltou. Aí era final de ano que vem já é segundo ano, tem uma turma só. E eu já poderia, antigamente você poderia fazer, né? Entrar no segundo ano, quando já tinha o segundo grau. Aí eu estava terminando o terceiro ano normal, aí meu padrasto falou assim, você vai fazer adicional, que tinha antigamente um curso adicional para ser professor de pré-escola. Falei, eu não quero ser professora de sala de aula. Tem educação física no Cândido Mendes, deixa eu voltar para lá. Você só vai voltar se você fizer o adicional. Falei, tudo bem, eu estudo à tarde e à noite. Aí fiquei 1 ano. Que era para você poder cumprir o teu desejo. O meu desejo da educação física. Voltei, éramos 10 alunos só. Fui para o Cândido Mendes, fiz segundo e terceiro de educação física. E 1 ano eu estudava à tarde e à noite. Então, assim, foi pauleira. Não fui professora de sala de aula. Mas fiz, quando acabou que eu fui para a faculdade de educação Calma física. aí, porque a gente tem que... As histórias já que elas vêm consumindo que eu preciso respirar. Não, mas é muito legal porque a gente sente, para quem está assistindo, tanto eu como o pessoal de casa, acho que o Rodolfo também, a gente percebe que a coisa parece que ia desandar, mas o universo ele conspira a favor e voltou para a coisa... Né, direcionada para o que você queria. Não sei se tão o universo que conspirou a favor ou a Jaque que tem uma força de vontade para buscar. Talvez ela não tenha contado que ela ficou esperando o rapaz entrar no mercado para poder seguir ele. Joguei aí. E aí, como é que era esse teu momento de escola? Você também era uma questão esportista, não? Como é que era? Eu sempre gostei de esporte desde criança. Na escola, eu comecei pelo futsal, eu era goleiro de futsal, inclusive... Nossa, te admiro muito. Goleiro de futsal, de handball, eu admiro... Eu fui de handball. Eu admiro vocês. Goleiro de handball, acho que é um pouquinho... Não, muito pior. Uma admiração um pouquinho maior que a gente tem que ter. Já tem um lugarzinho reservado. Exatamente. E aí, foi inclusive onde eu ganhei o meu primeiro apelido, que até hoje me chamam desse apelido, os amigos mais íntimos, né, e alguns alunos também, que é Xuxa. Meu apelido é Xuxa, aí todo mundo falou, mas você nadava? Parecido com a Xuxa Meneghel, você não era, né? E aí a ideia foi que na 4ª série, no antigo segundo grau, era primeiro grau, né? Primeiro grau. Primeira parte do fundamental. Na 4ª série, meu time, no interclasse, meu time foi pra final. O jogo ficou empatado, chegou a hora dos pênaltis, todo mundo bateu, empatou nos pênaltis também, chegou a hora do goleiro bater. Aí eu bati e fiz, quando o meu adversário foi bater, o goleiro do time adversário, já estava todo mundo perdendo aula, já depois do recreio, já tinha que acabar o jogo. E aí a turma toda ali em volta do gol, balançando a rede e tal, aquela torcida ali, aquecida. E eu tinha cabelo comprido, até o meio das costas, e usava rabo de cavalo para jogar. E a regra antigamente permitia, acho que hoje ainda permite, você se movimentar em cima da linha. Então eu fiquei pulando em cima da linha ali e tal, para poder distrair ali o batedor. Estabilizar o batedor. Ele bateu para fora. Caramba. Nesse momento, um amigo, que eu não sei se é amigo mesmo, né? Mas é amigo. Ele se dizia virou e falou que eu tava dançando igual a Xuxa. Pegou. Acabou. A galera me pegou, começou a jogar pra cima. Xuxa. Eu, caramba, mas Xuxa sou eu, que nunca tinha me chamado de Xuxa. É comigo que vocês estão falando? Não.
Mas aí depois do futsal eu acabei me apaixonando pelo handball. Na escola eu tive um professor que, aliás, foi o meu inspirador, assim, meu maior inspirador para fazer educação física, o professor Sérgio. Ele até hoje está lecionando handball lá na escola, de vez em quando eu jogo ainda um pouquinho lá com os alunos. E aí o handball foi o esporte que me acompanhou, assim, né? Que eu fiz no Fundamental 2 até o médio, até a faculdade e depois de formado também, né? Dei treino de handball, continuei jogando depois de adulto, enfim. Cara, sabe o que eu acho muito bacana quando a gente... Já que viajou aqui, hein? Já que viajou. Eu acho muito bacana você um tanto indelicado com você. Fica à vontade. Lembra quantos anos você tinha nessa época desse jogo? Chutando. Uns 11, 12? Eu acho muito legal, porque olha, você conseguiu narrar de uma forma como se fosse ontem. Ontem, isso aí. E como é que marca? Né? Como é que é bacana? E aí, aqui, pessoal, a gente tem um centro de memórias, mas a gente não é obrigado a ter linha de tempo, não. A gente vai lá fora e volta, tá? Beleza. E aí eu quero aproveitar esse gancho pra gente não deixar passar. Vocês dois, como profissionais de educação física escolar, né? Vocês atuam em educação física escolar. Como é que vocês percebem o tamanho da importância da educação física escolar na vida de uma criança? E aí eu não estou dizendo para a formação de profissionais de educação física, não. Estou falando para a formação do cidadão. Como é que vocês percebem isso? Então, eu sou professora de educação infantil, né? A base é comigo. Muitas das vezes eu fico um pouco chateada, principalmente na pandemia, que muitas pessoas não dão valor à educação física na educação infantil. Acha que a gente está brincando. E ali é onde tudo começa. Então, isso me deixa triste. Na época da pandemia, eu pedi à minha coordenadora para gravar um vídeo, para colocar nos grupos dos pais, para explicar a importância da educação física na educação infantil. Porque ali é onde tudo começa. É ali que eu vou ver se vai ser uma criança que vai ser... E ali já dá para identificar muitos atrasos. Exatamente, os atrasos. Se vai ser uma criança confiante de si, se vai ser uma criança medrosa, sabe? É ali, a gente brinca na educação física, quer ler a pessoa, joga uma bola, vê se ela vai pegar. Se ela fugir, você já sabe que é uma pessoa insegura. Né? Por quê? Eu brinco, não teve educação física, não? E normalmente não. Normalmente ou fugir da aula, mas é verdade. Então, assim, isso me deixa muito triste, porque ali é a base, comigo é onde tudo usar começa. O brincar para você criar o canal. Exatamente. Mas existe um objetivo. É ludicidade. Quem está vendo de fora que não entende, ia já que está brincando na quadra, ia já que está no chão com as crianças. Mas aquilo ali tem um porquê. Claro. Porque eu tenho um planejamento por trás. Por que eu estou trabalhando aquilo? Por que eu estou fazendo as crianças andarem na cordinha, pé ante pé? Por que eu estou mandando pular um obstáculo, sabe? Passar por baixo. Cantando musiquinha, frente, trás, cima, embaixo. Tem um porquê. Eu vou ajudar a professora quando chegar lá na alfabetização. Ali Exatamente. Já começa a alfabetização, segurar no lápis, saber que é da esquerda para a direita que vai escrever, sabe? Então, assim, isso me deixa triste. Exatamente. Eu tento cada vez mais mostrar que esse trabalho é muito importante. A gente não está lá brincando. E você, Rodolfo, como é que você percebe a importância da educação física escolar? Pois é, quando eu formei, logo depois que eu formei, eu estava embalado lá na coisa de fazer o TCC e tal, eu escrevi um artigo intitulado Satisfação Garantida ao Seu Dinheiro de Volta. Esse era o nome do artigo? Explica melhor, Rodolfo. E aí, eu publiquei ele em Niterói, na UF de Niterói, no curso de Educação Física, num evento em FEF, Encontro Nacional de Educação Física Escolar, alguma coisa assim, há muito tempo atrás, 2025 provavelmente. E aí, no dia da apresentação, a minha ideia era, de fato, valorizar o profissional de educação física. Eu saí da faculdade, quem faz educação física faz porque ama, né? Exatamente. Raramente a gente faz porque foi sonho da família. Sim. E aí, se for assim, não se mantém. Pois é, exatamente. E aí, o meu objetivo era, de fato, fincar a bandeira no meu coração, né, na educação física, né? Eu falei, caramba, eu acho que além do meu TCC, que, enfim, foi um outro assunto e tal, eu queria escrever alguma coisa que tivesse valorizando a educação física, e é a pergunta que você me fez, né? Qual a importância da educação física? E aí, por surpresa, na hora da minha apresentação, me vem uma professora com 30 alunos para dentro da sala. Aí eu olhei e falei... Quando a gente vai apresentar artigo em evento assim, raramente a sala fica cheia. Sim. E a sala ficou lotada, não tinha cadeira para todo mundo, teve gente que ficou em pé e tal, eu não entendi nada, né? É o título, curiosidade do título. Exatamente, é o marketing. Satisfação garantida do seu dia de volta.
E a ideia do artigo era exatamente essa, era através, inclusive eu trabalhei com esse texto ontem, né, apesar dele ser tão antigo, a ludicidade é uma ferramenta magnífica. E através dela, se a gente consegue, né, arrebatar o aluno numa atividade recreativa, num jogo, numa brincadeira, seja da forma que for, se a gente consegue arrebatar esse aluno, transportar ele de onde ele está, que sofre pressão da família, dos amigos, o bullying, as pressões... Isolamento de tela. Isso, não está mais ali, não é excluir, enfim... Quando a gente faz isso, foi o que a Jaque acabou de falar, né? Quer conhecer alguém, joga uma bola para ela. O Ruizinga falava isso, né? Você quer conhecer alguém, faça ela jogar. E quando a gente joga, não tem como a gente jogar de máscara. Não dá. A gente se desvela, a gente se desvenda, a gente... E mostra gente todas as fragilidades. Exatamente. Então, qual é a importância, cara? É promover uma oportunidade da pessoa se conhecer e promover a oportunidade da gente dar esse feedback sobre o real fulano de tal. E não sobre aquele fulano de tal que ele quer parecer ser. E talvez seja a estranheza do conselho de classe. No conselho de classe, o aluno fica sentado no canto lá, o professor, com todo respeito aos colegas das disciplinas de sala de aula, como a Jaque comentou, mas e o fulano de tal? Nossa, fulano de tal não fala nada, não participa, não sei o quê. Acontece muito, e chega na quadra, o fulano de tal tem um comportamento completamente diferente, ele se mostra de um jeito completamente outro, com várias potencialidades que precisavam ser, talvez, e aí a falha tratadas com mais carinho ali, exato. Uma abordagem diferente. Exato. E assim, o que vocês trazem é tão rico. E aí eu vou sempre cortar, sempre que acontece isso, eu corto. Centro de Memórias também é aula. 2 professores vão dar aula. A ludicidade, ela acaba sendo o canal de vínculo com aquela criança. Né? A Jaque foi muito feliz na colocação dela. Não é porque eu estou brincando, porque eu não tenho um objetivo. Claro. Só que se eu não brincar, eu não alcanço meu objetivo. Exatamente. E aí, na verdade, ninguém está ouvindo a gente. Eu acho que quem reclama é porque não tem a capacidade de trabalhar com ludicidade. Não falei isso, sigamos. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Olha, eu concordo. Não é? Mas é muito importante quando nós temos profissionais de educação física da área escolar, para que a gente possa cada vez mais, eu achei muito bacana, cravar essa importância. Porque isso desmembra no potencial acadêmico, isso desvenda na formação do indivíduo. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de um momento pós-pandêmico, e a gente fala de crianças hoje que não sabem lidar com frustração, que estão isoladas socialmente. O esporte traz tudo isso, né? Sim. Ansiedade. Pensa numa competição, nos jogos estudantis, num jogo de interclasse. Pensa em como o aluno está manejando a própria ansiedade, seja na hora de receber uma bola, seja na hora de defender um pênalti. O momento que você viveu, que você citou ainda agora. Cara, como que... Última bola... É isso. E você acha que a gente não usa essa sabedoria ou esse aprendizado para nossa vida depois de adulto? 100%, sabe? 100%. São coisas que ultrapassam, né, a BNCC, ultrapassam os parâmetros curriculares nacionais, as diretrizes curriculares, ultrapassa, não tá ali, sabe? É coisa de vida mesmo, né? Você... o homem só é homem quando joga, né? No caso do ser humano, sim, né? Ser humano. Você só é inteiro quando... Você só se descobre inteiro se... algum dia você jogou. Se você não jogou, cara... E o esporte tem uma magia que não adianta você querer. Olha. Não é porque eu quero ganhar que eu vou. Sim. Eu tenho que ir lá, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer... Se entregar. Eu tenho uma passagem, a gente está falando, né, de aprendizado com o esporte. Eu sempre participei de competições na escola de ginástica olímpica, né, hoje ginástica artística. Então, aconteceu algo com um aluno meu, dando aula de educação física, o menino joga muita bola. E aí foi bater um pênalti e errou o pênalti. E chorou, porque errou o pênalti. Aí eu falei para ele, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, você joga muito. Porque você joga muito, você sabe que você joga muito, você não se concentrou em bater o pênalti. Você tinha certeza que você ia acertar esse pênalti. Deixa a tia Jaque contar uma coisa que aconteceu com a tia Jaque. Aí eu levei para mim, porque isso ficou marcado para mim. Falei, a tia Jaque fazia ginástica olímpica quando era criança, sempre tinha competições aqui na escola, nessa quadra, e a tia Jaque sempre ganhou o primeiro lugar. Então a tia Jaque era muito boa na ginástica. Houve uma competição que a tia Jaque fez de qualquer jeito, a tia Jaque não se concentrou
em fazer a série que tinha que fazer. E a tia Jaque errou muito na apresentação dela. A tia Jaque não ficou nem em terceiro lugar naquela apresentação e ficou marcado para mim. Eu nunca mais esqueci. Falei, então, por mais que a gente seja bom no que a gente faz, a gente tem que se concentrar sempre, a gente tem que pensar no que a gente vai fazer. E aquilo, esse meu aluno, hoje ele está, acho que no 9º ano. Até hoje ele lembra disso. Marcou? Dessa conversa que eu tive com ele. E tem ensinamento melhor do que esse? Porque o que ele vai levar para a vida dele eu preciso me dedicar sempre. Exatamente. Que é o que você falou. Por mais que você seja bom, você tem que se dedicar sempre. Não basta a habilidade. É. Eu falei pra vocês que o episódio de hoje era pesado. Vamos voltar pra história de vocês? Senão a gente vai aqui, porque eu tô apaixonado pelo que vocês estão falando. E eu vou deixando corda, a gente não volta. Vamos voltar. Bom, vamos lá. Já que já deu um spoilerzinho, né, que na sua cabeça já tava a certeza de educação física, mas eu acho que do lado de cá a gente tem história aí pra ouvir. Rodolfo, fala pra gente. Foi educação física de cara, passou outra... Então fala, já até vou parar aqui. Vai, é contigo. Assim, eu entrei no ensino médio, eu estava já jogando bacana, handball. Tinha uma modalidade também que é o tênis, que eu tive a oportunidade de começar bem cedo, então também jogava tênis nessa época. Eu era bem envolvido com o esporte, gostava, mas eu ainda tinha dúvida se eu ia praticar como hobby ou como profissão. Eu ainda não sabia, eu estava ainda pensando na dúvida. E aí eu passei o primeiro ano, eu tinha até um grupo de pagode. Olha! No ensino médio. Imagina, Rodolfo cantando pagode, eu tocando pagode. O Rodolfo cantou grupo de pagode, cabelo comprido de xuxinha. Pois mas nessa época eu já estava raspando a cabeça. Então, tá parecido com você. Tá lembrando o estereótipo, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Quando eu tinha cabelo comprido, eu era mais roqueiro. Aí depois eu fui pro pagode, aí eu raspei. Raspou, botou óculos escuro. Eu usava. Catingueleiro. Exatamente. Mas enfim, aí eu tava... eu percebia que as minhas inteligências, hoje sabendo quais eram, né? As minhas inteligências eram mais nesse lado, assim, um pouco mais artístico, um pouco mais social, enfim. E fiquei naquela, né? Caramba, o que eu vou fazer de profissão? Aí chegou no segundo ano, eu ainda na dúvida. Quando chegou o terceiro, eu falei, bom, é agora, né? Eu ainda não sei. Então eu sempre tive muita dúvida. E na reta final ali, primeiro semestre do ensino médio ali, do terceiro ano, né? Eu pensei de agronomia a astrologia. Eu voava. Porque cada disciplina, ou cada coisa que eu começava a descobrir, começava a mergulhar e tal, caramba, isso aqui é muito legal. Acho que eu vou fazer isso. Aí conheci outra coisa, nossa, isso aqui também é porque era algo mais de curiosidade, né? Não era de traçar um planejamento de vida, né? Não tinha isso. E aí, na época do terceiro ano especificamente, a gente começou a formar alguns grupos de estudo para vestibular. E ali pintou uma coisinha assim que eu falei, cara, eu acho que tá nesse caminho aqui. Que era o quê? Eu tinha muita dificuldade em várias disciplinas, mas uma ou outra eu tinha uma certa facilidade. E meus colegas tinham dificuldade. E aí, num desses dias, eu consegui explicar uma coisa que o professor não conseguiu fazer. Caramba. A minha colega aprender, e eu consegui ensinar. E depois que eu ensinei, ela acertou o exercício. Aí eu falei... A didática tá bombando. Aquilo fez assim dentro de mim, assim, ó. Pá, cara, eu acho que é isso. Aí eu falei, cara, você é professor. Eu acho que é ensinar. Eu gosto de ensinar, sou apaixonado nisso. E aí todos os grupos de estudo, tudo é uma dificuldade. Isso aí eu sei, peraí, deixa comigo, essa aqui eu quero ensinar. E eu sempre que eu via, aí seja no esporte, seja em qualquer outra disciplina, assim, que eu tinha um pouco de facilidade, eram poucas. Mas eram boas. Eu sentia isso dentro de mim e eu falava, cara, vou ser professor, agora eu vou escolher o que eu vou ensinar. Então, assim, nesse primeiro momento você tinha a certeza da licenciatura. Agora, qual seria... Isso ainda estava... Tá. Isso. E aí, falei, bom... E não passou em educação física nesse momento ainda? Ainda não, mas eu gostava muito de esporte e acabou isso não vinculava a ser uma profissão? Não, exato. E aí eu comecei a pesquisar sobre como ser professor de educação física. Conversei com o meu professor, com o Sérgio, conversei com outros professores e tal.
E falou, tem como trabalhar aqui na escola, tem como trabalhar fora, tem como fazer isso, aquilo, outro. E aí você vê. Fui roqueiro, pagodeiro, joguei futsal. Você gosta de múltiplas iniciações. Falei, caramba, essa área acho que é pra mim. Aí, olha agora. Licenciatura, SBV, projeto de mobilidade urbana, isso, entendeu? Eu falei, cara, tinha lógica, né? Eu acho que uma coisa que eu tinha certeza, que eu comecei a perceber era ficar em local fechado, assim, a vida inteira trabalhando, eu não gostava. E a educação física proporcionava isso. Casou tudo. Então, assim, é uma área que me oportunizava a fazer várias coisas, me oportunizava a ensinar, coisa que eu gostava, que era esporte. Você conseguiu fazer um compilado, né? Aí eu falei, não, agora eu tenho certeza que é educação física. Só que o pior não foi isso. Aliás, o melhor não foi isso. Porque eu sou filho de um pai dentista, uma mãe dentista e um irmão dentista. Foi facinho. Foi facinho. Pensa como é que foi. Não, se fosse astrologia, seria ruim, cara. É verdade. É verdade. Como é que foi? Inclusive, durante o ensino médio, eu cheguei a fazer curso de, não sei se chama protético, que é quem faz os moldes, enfim. Acho que é protético. Falei, cara, eu acho que eu tenho emprego pro resto da vida, né? Porque eu vou fazer os moldes pra minha família, né? E aí, não é. Pensa, quem gosta de ensinar a trabalhar com prótese, não ia ser. E aí, quando eu decidi, eu falei, bom, agora tem que encarar a família, né? E foi o que eu falei, pra gente, quem faz educação física faz porque quer, porque gosta, não porque é sonho da família. Na maioria das vezes. E aí, quando eu comentei com a minha mãe, parceiraça e tal, vai ser muito legal, que bacana e tal. Mas você tem que falar com seu pai. E aproveitando só, meu terceiro ano de ensino médio foi em 99 e em 98 a nossa profissão foi regulamentada, então tava fresco, né? Tava num hype, né, na crescente. E aí eu fui falar com meu pai. Primeira reação do meu pai foi, hein? Não, e vale ressaltar, Rodolfo, que para quem está assistindo agora, hoje a nossa profissão está em outro patamar. Com certeza. Hoje nós somos respeitados na sociedade, a gente está, né, a gente se colocou no lugar, mas na época, pós-regulamentação, tinha muitas críticas, né? Sim, claro. E aí, como é que foi com ele? Não, então, aí a primeira reação foi ruim, né? E aí eu falei, vai ser uma barreira que eu vou ter que enfrentar, né? Claro, com todo respeito, mas eu vou fazer. Demorou tanto para decidir? Agora que eu tenho certeza que é, não vai ser agora, né? E aí, ele com o jeito dele, meu pai, ele tem um talento para fazer a gente pesquisar mais sobre o assunto. Ele vai te questionando. Ele não fala que não. Ele até demonstra que não era o que ele queria, mas mas você sabe que a realidade do professor de educação física é essa, né? E aí não é bem assim, não. Não é não? Então me mostra. Que você já tinha pesquisado. Isso aí. Eu não tinha pesquisado muito, não. Eu falei, depois a gente conversa. Aí fui pesquisar. É o jeito dele fazer a gente se aprofundar e fincar o pé mesmo, de fato, numa convicção, né? E isso eu reconheço que foi fundamental naquele momento para eu marcar mais ainda. Exatamente. E aí, depois que eu passei no vestibular, e eu me lembro das primeiras vezes que eu fui, que eu morava em Volta Redonda e fiz faculdade no Rio, fiz na UERJ. E a primeira vez que eu fui pro Rio, eu tava indo de ônibus, ele foi na rodoviária, ele vibrava comigo indo pra rodoviária, indo pro Rio para estudar. E eu me lembro que naquela época, ano 2000, virada do milênio, meu pai falava assim, quando você formar, a gente vai abrir uma academia para velho. Porque a academia para velho é o negócio do futuro. E não se falava disso naquela época. Não. Eu saí da faculdade... Nessa época era a pessoa aeróbica. Isso aí. Isso aí. Eu dava aula aqui. Viu como é que a gente joga? É pronta pra correr. Porque era o boom do momento na época. Verdade. E aí, eu saí da faculdade e as pessoas começavam a falar e aí você saía tal. todo dia pra ir de Volta Redonda pra UERJ voltar? Comecei a morar lá. Meu irmão já fazia faculdade de odontologia no Rio. E aí, a minha mãe... meu irmão morava em República. E aí, a gente teve uma oportunidade, um apartamento da família, que minha mãe conseguiu... Não, porque também ir e voltar todo dia... Não dava. Aí eu passava a semana lá e voltava fim de semana. Entendi. Agora vamos ver Jaque, porque Jaque decidiu com 12 anos. Não, com 8, né? Não, mas agora tirando a brincadeira, realmente estava certo para você? Tava. Até abrir um parêntese, que a escola que eu estudo, eu não... tive uma professora que marcou, né, como o Rodolfo até citou o professor dele, eu tive... E quando ela saiu da escola, ela é aposentada, eu não pude, na época, fazer uma homenagem a ela que eu queria ter feito. Então, eu quero aproveitar esse momento aqui também com vocês.
né? Porque era a Lili Dinelli, que era minha professora, e eu queria ser a Lili, eu queria crescer, eu queria morar com a Lili, pedi a minha mãe para morar na casa dela. Ela era aquela referência de super-herói que a gente tinha, né? Ela era minha referência. Quando eu descobri que ela era prima do meu padrasto, eu falava, é minha parente. Passou a mão o padrasto, nem gostava do padrasto. Passou a mão. Não, ele é como se fosse meu pai, tadinho. Mas assim... Mas amou mais. Amor mais. Então, a Lili foi a minha referência de que eu queria crescer e queria ser igual a Lili. Sabe? É muito legal quando a gente tem pessoas boas no caminho que inspiram, né? Isso é muito legal. Eu não sei se vocês se sentem assim, mas na vida de vocês talvez vire quase que uma obrigação de você também se tornar boas referências. Honrar, né? Honrar o que você recebeu, exatamente. Sim, sim. Isso é muito legal. E a faculdade, o que acontece? Vamos lá. Aí eu optei pela educação física, vestibular. Aí meu padrasto queria que eu fizesse fisioterapia. Aí eu falei assim, não, eu fiz até agora tudo que você quis. Eu fiz normal e eu fiz adicional. Agora é o que eu quero, é minha vida, é meu futuro. Só que não tinha dinheiro para fazer nem vestibular. Aí, na época, R$35, eu entrei na faculdade em 95. Que era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Um amigo me emprestou. O Plano Real tinha iniciado. Olha, o Plano Real. O R$35 para fazer vestibular. Fui e fiz vestibular. Passei. Vamos para a faculdade. Eu e uma amiga de Barra aqui, daquela turma de 10 alunos. E aí você vai fazer uma faculdade que a profissão ainda nem era regulamentada. Não, regulamentou no ano que eu me formei, em 98. Olha. No ano que eu me formei. Que bacana isso. Eu quero que você conte como é que foi essa O sensação. meu grupo de WhatsApp da faculdade é a turma Jubileu de Prata. Ai, que bacana! A gente se fala até hoje. Que bacana. Então, assim, aí fui pra faculdade. Eu e a Sarita, minha amiga dessa turma, só nós duas fomos pra faculdade, que se formou no CCM, na época. Depois teve outras pessoas que fizeram. Aí, entramos, primeira mensalidade. Como é que paga? Como é que paga? Minha mãe falou, vai e a gente vê o que acontece. Até porque já era uma outra realidade, né? Hoje você tem acesso, facilidades, fiéis. Sim, na época era... Sim. E ainda mais nesse momento. A minha faculdade era R$106 na época. Mas as pessoas não entendem o que era 106 naquela época, né? É isso. Aí, meu tio, de cruzeiro, pagou o primeiro mês da minha mensalidade. Mandou o dinheiro e pagou. Aí eu falei assim, a mãezinha, eu não trabalhava. Falei, vou ter que arrumar um emprego. Aí eu arrumei no Águas Quentes, antigo Águas Quentes. Era vendedora na loja lá do Águas Quentes. É porque é perto, por isso que ela falou assim. É perto. Aí fui. Final do primeiro ano de faculdade, de 106, a faculdade foi para R$240. É, só para ajudar. Nossa. Entendi. Aí eu falei assim, e meu apelido na faculdade era Maluca 220, que falava que se encostasse dava choque. E Maluca era porque eu ia e voltava de carona, porque eu não tinha dinheiro para pagar passagem. Só que era de manhã. Carona, dedo. Caramba. Perigoso, né? Mas Deus me protegeu os 4 anos de faculdade. Sigamos, deu certo. E eu era sempre agitada e tal, tava no meio da galera. Aí no final do ano eu falei assim, gente, foi bom estar com vocês, foi bom estudar com vocês, mas ano que vem eu não tô aqui. Não tem como pagar a faculdade. Né? Por mais que eu esteja trabalhando e tudo, não dá. Não dava para continuar. Aí a Sarita, minha amiga, tinha uma tia que morava em Vila Velha, vamos tentar ir para Vitória, Federal, Faculdade Federal. Bacana. Vamos, eu e Sarita. Na véspera de viajar, Sarita e eu brigamos. Aí minha mãe, e agora, filha? Eu falei, mãe, agora eu vou. Ô, hora ruim de brigar também, não, Jaque. tinha acabado de abrir conta no banco, aquela conta universitária. Tava com cheque, não sei o quê. Não tinha dinheiro não, mas tinha cheque social. Falei, mãezinha, eu vou, e chega lá, eu arrumo um lugar e vou ficar. A gente precisa explicar o que é cheque, porque eu acho que as pessoas... Dá um Google. Verdade. Aí, menina, eu falo que eu sempre fui muito abençoada, muito. Fui pedir minha chefe do Águas Quentes, Adriana, que me liberasse para poder ir tentar. Porque Águas Quentes bombava final de semana, eu ia ter que ir na quinta e voltar depois. Aí a Adriana falou assim, Jaque, eu vou te liberar. Mas se você não conseguir, eu e Alexandre vamos pagar metade da sua faculdade. Caramba, sem descontar do seu salário. Então, assim, eu fui muito abençoada o tempo inteiro. Que bacana. Aí abri a boca a chorar, mas ela deixou, eu fui. Aí me levou na rodoviária, fui pra casa dela, tomei banho, olhou minha mala, colocou roupa de frio, igual minha mãe. Me levou na rodoviária e tal. Fui sem conhecer nada. E eu tinha um irmão, por parte de pai, que morava para aquele lado lá, mas eu não vejo meus irmãos há muito tempo. Quem sentou do meu lado no ônibus? A sogra do meu irmão.
Oi, Jaque, tudo Meu bom? Vai Deus. pra onde? Conversa, vamos pra casa do Serginho, pra Cacau, não sei o quê. Eu falei, não vejo Serginho e Cacau há tanto tempo. Fiquei na casa do meu irmão. Ela quebrou todo o gelo. Ela quebrou todo o gelo. Fiquei. Tu acha que ele ia brigar com a sogra? Não ia. Tá bom, irmão, vem, fica aqui. Nossa, foi maravilhoso. E Sabe? conseguiu fazer lá? Ai, não passei, não consegui. Eu e Sarita não conseguimos. Eu não encontrei com a Sarita lá. A gente de mãe não encontrei com ela lá. Vocês fizeram as pazes, pelo menos? Não, Tá, tá bom. depois. Não, hoje sim. Ah, que bom, senão eu já ia mandar mensagem pra Sarita. Não. Tá, continua. Aí, tá, não conseguimos. E aí veio o crédito educativo, na época na FOA. E eu tentei o crédito educativo. Não consegui. Aí o povo ficou revoltado que sempre, às vezes, quem você acha que tem condições consegue. Poxa, já que não conseguiu, fulano conseguiu. Eu falei, gente, não era pra ser. Obrigada e tal. Beleza, falei, ano que vem não vou fazer mais faculdade. Aí apareceram 4 vagas de crédito. E antigamente era por ano, né? Quando eu estudei não era período, era primeiro ano. Eram 4 turmas na Tangerinal. Eu estudei na Tangerinal e eu não fui na faculdade nesse dia. Aí cada turma ia indicar uma pessoa para o crédito educativo. E a minha turma me indicou. Nossa. Cara, que... Aí eu ganhei 80% Já que você de desconto. foi... Cara, Eu sou abençoada, meu filho. Eu sou abençoada. a Rodolfo. Jaque é aquela frase que a educação física escolheu ela e não deixou ela Gente, sair. Eu sou muito abençoada. Consegui, aí a faculdade me ligou para eu ir lá levar a documentação que eu ia conseguir o crédito educativo. O que eu consigo absorver dessa história é que você não mediu esforços. Não. Era Eu o teu sempre desejo e era quis, isso. Olha, mesmo com 20% que eu pagava, às vezes eu atrasava a faculdade. Sim. Era chamada na direção, chegava em casa chorando. Eu não vou voltar, aquela não é a minha realidade, eu não tenho que estar no meio daquele pessoal. Minha mãe, ele te proibiu de entrar na faculdade? Falei, não, então você vai. Então, minha mãe sempre ali. A minha turma, cada dia um pagava o lanche, sabe? Minha turma me acolheu. Porque são realidades que as pessoas não conhecem, né? Do que você passa para poder alcançar o teu objetivo. E, né? tipo assim, em nenhum momento eu me fiz de coitadinha, sabe? A minha turma foi muito maneira comigo, é até hoje, né? Então, assim, minha turma me acolheu, jubileu de prata. E eu era popular, eu não... Tipo assim, a galera ia sair, maluca, a gente vai sair e vai pro barzinho. Eu falei, eu vou fazer o quê? Eu não bebo? Não, você joga sinuca com a gente, sabe? Então, o pessoal queria que eu estivesse por perto. Mas não foi fácil, sabe? Imagina. Era carona e... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Rodolfo, que passou. Teu período de faculdade foi tranquilo? Porque já tinha greve nessa época? Toda época. Isso também complica muito, né? É uma pena, né? As universidades estaduais, federais, as públicas, né? Elas sofrem com isso. Na minha época, a Você tradição... conseguiu terminar em 4 anos? Não. É, por isso que eu imaginei que não. Mas a gente não chegou a perder período. Eu não terminei em 4 anos porque eu escolhi fazer intercâmbio, enfim. E na reta final eu dei uma prioridade para alguns estágios e acabei esticando algumas disciplinas que permitia, né? Na UERJ é sistema de crédito, pelo menos na minha época era. Mas a tradição lá era, todo ano tinha uma greve de no mínimo 3 meses. Nossa. 2, 3 meses. Eu já peguei greve de quase 6 meses. Caramba. Estudar em janeiro era normal. Assim, a gente Sim, pagava tinha que greve. compensar, né? Minhas férias eram sempre diferentes, assim. Inclusive, por causa dessas greves, é que eu consegui, depois de um tempão sem jogar tênis, sem nada, sem pensar, inclusive, em dar aula de tênis depois de formado, fazer um estágio no Quirmair, na Barra da Tijuca, que era longe, porque eu morava em Copacabana, estudava na Tijuca, que era a UERJ, e era manhã e tarde a faculdade, e fazia estágio à noite em academia. E a academia de tênis era manhã e tarde, então não dava para fazer. Então quando saiu a greve, eu falei, estourou a greve, eu acho que é minha oportunidade agora. Mas, e aí eu acabei conhecendo lá e melhorou. Eu acho que parte do que a gente faz com o Centro de Memórias é muito bacana por isso. E a gente combinou isso nos bastidores. Combinou no seguinte sentido, a gente precisa mostrar que existem percalços, existem dificuldades, né? Financeiras, de estruturas, de trabalho, porque você tinha que acordar cedo, terminar à noite, você tinha que pegar carona. Mas isso serve para que as pessoas possam entender que as dificuldades existem, mas não pode desistir. Persista, né? Pô, persista. Só para pegar um gancho sobre o carro leiteiro que você pegou carona, o meu primeiro, vê só, é tênis, né? O povo fala que é uma modalidade elitista, né? As pessoas têm lá o tênis coloridão, a raqueteira coloridona e tal. Eu não era desse tipo, não. O meu tênis era bem surrado, meia bem encardida, limpa, mas encardida.
Mas depois de fazer esse período de estágio, abri um curso de formação de professores de tênis. E aí eu falei, caramba, vou fazer. Onde era? Em Itaipava. Itaipava é perto de lá, né? Perto de lá, mas daqui não. Difícil de chegar e tal, era num resort. Eu falei, caramba, eu não vou conseguir e tal. Aí, vai lá, manda ver no checão, 23, 6, vamos embora. E vamos que vamos. Eu falei, tá, tudo bem, mas como é que eu Cruza o chego? cheque, Como é que vai. eu chego? Como é que eu chego no lugar? Não conheço ninguém que vai. Como é que eu vou chegar lá? Aí eu fui de ônibus até Petrópolis e de Petrópolis era Bom Tempo Resort, acho que existe ainda o local. E aí eu falei, cara, como é que eu chego no Bom Tempo Resort? Não, táxi ali, tantos reais. Eu falei, não tenho. Pega carona. Beleza, mas me mostra aí pelo menos o caminho, que aí eu vou andando e no meio do caminho eu vou botando o dedo e vou pegando carona. Cara, passou um caminhão de gás. Aí o cara parou e falou, você tá indo pra onde? Eu falei, cara, eu vou pro Bom Tempo fazer um curso de tênis. Cara, você se incomoda de ir aí em cima? Eu não. Obrigado. Obrigado. Um ventinho. Eu cheguei no resort num caminhão de gás. Essas histórias são História pra maravilhosas. contar. E agora tá contando e registrando. Bom que tem pouca gente ouvindo. Pouca gente. Bom, vamos agora entrar de verdade no mercado de trabalho. E aí sim, vamos agora falar dos profissionais, né? Como é que começa essa trajetória? E aí, Rodolfo, eu queria que você pudesse trazer pra gente não só a sua trajetória, só a trajetória escolar, mas um tipo de atuação que eu acho que é muito importante do profissional de educação física se apropriar, que é a parte da gestão, né? Fala um pouco pra gente da sua experiência. Legal. Eu queria só fazer o comentário da entrada na área de trabalho, pode ser? Claro que sim. Que aí a faculdade, hoje eu acho que bem menos, mas na época que eu me formei, eu saí da faculdade em 2005. E os meus veteranos que estavam formando ali, eu no 7º, 8º período, para formar, e quem estava na frente, eu sempre, e aí, como é que tá? E aí? Como é que tá o mercado, né? E aí, E aí, vários falavam assim, Rodolfo, se prepara. A frase motivacional. Se prepara porque você vai sair de estudante para desempregado. Já teve um profissional que falou isso aqui e é verdade. Caraca, mas aquilo bateu uma realidade, forte assim, cara. Eu falei, bom, beleza. Agora é agora. Vamos nessa, vamos batalhar e tal. Depois de formado, eu fiquei ainda lutando no Rio. Pensa, eu sou de Volta Redonda. Quantas pessoas eu conheço no Rio? Sim. A minha turma só, praticamente. E aí eu tentei batalhar ali, todo mundo batalhando o seu, muito difícil. Alguns professores me ajudaram para pensar em engatar no mestrado, enfim, seguir carreira acadêmica, mas eu tinha que fazer, eu tinha que produzir, né? Eu tinha que fazer um dinheiro, tá na hora, né? Agora estou formado, enfim. E aí, depois de um ano tentando, eu decidi não continuar no Rio. Falei, vou voltar para Volta Redonda. E aí, depois de 5, 6 anos morando no Rio, voltei para Volta Redonda, onde eu conhecia já bastante. Eu conhecia muitas pessoas, minha família conhecia muitas pessoas, então a gente começou a fazer uma rede de contato. E é muito importante você ter um histórico, né? Uma rede. E aí, exatamente. O network é fundamental. Fundamental. Isso foi excelente assim, para o início de carreira. E a escola onde eu estudei minha vida inteira me acolheu como primeiro emprego. Eu acabei treinando uma equipe de futsal na escola onde eu estudei minha vida inteira e sou muito grato e quis o destino que eu voltasse para ela hoje. Esse ano eu voltei a dar aula de educação física escolar nessa escola. Que bacana! Que é o Colégio Nossa Senhora do Rosário, onde eu sou muito feliz. Tem alguém que tem uma história parecida com essa. Daqui a pouco a gente escuta. Como que o mundo dá a volta, né? Mas devolver isso na mesma escola é muito legal, né? Exato. É muito legal, contribuir. E assim, bom, agora falando da prática, né? Eu sempre eu escolhi querendo ensinar, né? Então, a educação física escolar sempre foi uma primeira opção para mim. Eu gostava da escola, eu gosto, né, da escola, enfim. Só que na formação eu trabalhei o tempo todo com academia. O estágio era mais fácil de conseguir em academia do que em escola. Verdade. E aí eu estagiei demais em academia, fiz o network em academia, mas depois eu queria escola. Falei, caramba, e agora? Como é que eu faço e tal? Mas aí trabalhando em escola, foi o que a gente comentou no início, né? Você conseguir honrar o que o professor te entregou, né? E você perceber. E aí eu tendo atuado desde a educação infantil até o EJA, em escola pública e escola privada, a gente é desafiado a
enfim, trocar o pneu do avião com ele voando, né? Você tem que dar o teu jeito, né? Todos os professores conseguem dar aula, então, cara, você também vai dar. E aí toda a experiência que você teve na formação, lembrar toda a tua vivência na escola, você pega todo aquele repertório, né, que foi construído junto contigo e fala, cara, eu tenho um compromisso de ensinar isso para esses alunos, o que eu tenho hoje, e aí eu vou fazer o melhor que eu posso com a condição que eu tenho hoje. Não é o melhor dos mundos, mas, cara, tudo que eu posso fazer com a condição que eu tenho hoje. E acaba que o professor, ele é um gestor. Sim. Porque... Você olha para o seu material, você olha para a quantidade de alunos, você olha para o ambiente que você tem, o recurso que você tem, o tempo que você tem, o que não é isso, senão gestão. Você tem um bimestre para dar conta, você tem uma nota para poder lançar, você tem um conselho para participar, um pai que você tem que conversar, você planeja isso, planeja aquilo, isso tudo é gestão, né? E aí foram passando os anos e... a gente viveu em Volta Redonda uma mudança de prefeitura, né? Houve um candidato lá, que é o Samuca Silva, ele, num determinado período, ele conseguiu ganhar as eleições e formou uma equipe completamente diferente, assim, para todas as pastas, né? Então, o município estava já, se eu não me engano, vamos colocar 2 mandatos do prefeito Neto, são 8 anos, mais o prefeito Gotardo... 8 com 4, 12, mais 2 mandatos, 8, 20 anos. Depois de 20 anos de uma gestão quase que contínua, teve uma ruptura. E aí, nessa ruptura, teve uma oportunidade de novas pessoas comporem as pastas de gestão. E a secretária que foi convidada foi a Maria Paula, que tinha sido a minha treinadora de vôlei no clube. E aí a equipe que ela estava iniciando a montagem lembrou do meu nome e acabou que me chamaram para fazer parte da equipe. E aí, completamente outro mundo. Agora, você não está ensinando nada para ninguém, o negócio você tem uma ferramenta muito potente na mão, né? Uma pasta, poder... né? Exatamente. E aí, no início, todo mandato político é muito, muito difícil, muito conturbado, o início ainda mais. E aí a gente enfrentou diversos desafios, um deles foi, a gente tem um parque aquático no município que as condições que a gente encontrou, né, o parque aquático, a gente se viu no verão, em janeiro, primeiro mês de mandato de um novo prefeito, a gente se viu na obrigação de fechar o parque. Uma atitude completamente antipopular, né? Antipopulista, sim, né? Você tirar a possibilidade de lazer de uma parte da população, e era gratuita, mas aí a gente tem um compromisso, né? Então vamos lá, vamos ver como é que faz para melhorar, e aí como é que faz? Aí tem que levantar tudo que precisa, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então eu acabei assumindo a diretoria do setor de lazer. A gente tinha lá as atividades com os idosos, a gente tinha algumas coisas para inovar, e uma delas foi o Ruas de Lazer, que foi o projeto que inicialmente foi provocado pelo prefeito. Ele queria fazer numa determinada localidade do município, e a gente, conversando dentro da equipe, a gente acabou percebendo uma outra localidade como melhor, diante de todo o cenário nacional das ruas de lazer. Olha, as ruas de lazer geralmente acontecem em ruas com essa característica, com aquela característica e tal. O motivo também é dessa época? Não, o motivo é de agora, é do doutorado. E aí, a gente estudando, pensa, como é que eu vou mudar a cabeça de um prefeito que está decidido a fazer um projeto numa determinada localidade? A partir de evidência, dados, exato. Então, eu me vi na posição de gestor, ensinando para o prefeito. Eu tô aqui, eu não vou ensinar, eu vou perder minha raiz. Exatamente. Prefeito, veja bem, a gente, diante desses dados todos aqui, por exemplo, Sorocaba tem assim, no sul é assim, no norte é assado, Volta Redonda tem uma característica e o melhor local é esse, que não era o que ele tinha escolhido. E aí ele, legal, vamos fazer então onde você falou. Acabou a reunião, cara. Professor. Continuou professor, exato. Mas realmente eu imagino que seja um desafio muito desafiador. Jaque, fala pra gente, porque essa experiência eu quero ouvir. Né? Você teve a experiência de trabalhar como profissional de educação física, mas embarcada numa plataforma. Foi muito Conta como é que foi isso. Como é que primeiro isso surge, né? E como é que era, né? Quantos dias você ficava... Fala pra gente, porque eu tô muito curioso.
A plataforma, um dia eu tinha um contrato no Estado e estava indo trabalhar numa escola lá em Barra. Aí dentro do ônibus encontrei um colega. Começa essas coincidências da vida de Jaque. Um colega falou assim, Jaque, você é professora de educação física, não é? Eu falei, sou. Você não quer trabalhar embarcada, não? Aí eu falei assim, como assim? O que é isso? Não, é em plataforma. Falei assim, igual aquela que passou na televisão que afundou? Eu nunca tinha parado. Assim, é igual, porque eu não quero. Gente, eu nunca tinha parado para prestar atenção nessas coisas, juro por Deus. Eu lembro que na televisão contava, eu lembro Se que for realmente igual, essa aí eu não vou querer. Aí ele falou, já, que é isso aí, como personal, lá a gente fala personal. Falei, legal, gostaria sim. Aí ele falou assim, vou te dar meu telefone, me passa seu e-mail, seu currículo. Meu e-mail me passa seu currículo. Falei, tá bom. Aí, na época, eu estava recém-separada e estava de enrosco com outra pessoa. Aí, contei para ele, ele falou assim, vai que você já vai solteira. Falei, lascou. Falei, não vou. Aí, não fui. Não foi? Não mandei. Encontrei no supermercado de novo. Gente, me fala esse supermercado que eu vou lá. De novo. Pessoal, o endereço do supermercado está aqui embaixo. Brincadeira, pessoal. Com esse mesmo colega meu, já que você não me mandou o seu currículo. Eu falei, esqueci. Desculpa, me dá de novo o seu e-mail, porque eu joguei o e-mail dele fora. Agora ele vai saber. Falei, desculpa, me dá de novo. Ele me entregou. E aí, mandei. Aí o enrosco já tinha acabado. Aí mandei. Aí então você foi solteira, de fato. Não fui. Aí mandei pra ele, passou nesse meio tempo. Aí comecei a namorar, meu marido hoje, a gente tá junto há 18 anos. Comecei a namorar. Viu como é que esse rosto tinha que ir embora? Sabia! Aí, com 8 meses de namoro, me ligaram. Jaqueline, falei, oi, é da CM, aqui do Rio de Janeiro. Falei, CM? Você mandou um currículo pra gente. Falei, eu? Tem certeza, moça? Sim, aqui do Rio de Janeiro para trabalhar embarcada. Falei, Jonas. Falei, sim, mandei nada, era o Jonas que tinha mandado, que eu nem sabia. Falei, sim, mandei, você pode vir amanhã para fazer uma entrevista com a gente? Falei, posso sim. Aí, falei, e agora, como é que eu vou contar pro Valdir? Que era meu namorado na época. Falei, vai pirar comigo. Falei, mas agora eu vou ter que ir. Aí, meu marido ficou, na época, né, meu namorado ficou bravo, foi embora. Falei, mas agora eu vou. Falei, amor, agora eu vou. Já perdi um, eu vou arriscar isso aqui. Vou arriscar. Se eu não perder, porque é ele. E era assim, ó, tá vendo? Aí, no dia seguinte, Engenho de Dentro, que era a CM. Gente, eu nunca tinha ido. Arrumei vários transportes para variar. Continuava na Pindaíba. De papel. De papel, vários transportes. O povo conhece vários transportes. Não. Aí, fui para Engenho de Dentro. Cheguei lá e ainda encontrei a minha ex-chefe de Mendes, que também estava lá, voltei de carona com ela. Aí deram uma prova pra gente, escrita, 17 questões. Eu tinha acabado de ler um livro sobre ginástica laboral, porque na época a Petrobras contratava a Petrobras por causa da ginástica laboral. Só que eu nunca tinha dado aula de ginástica laboral. Sim, estava na teoria. Estava na teoria. Só que estava fresco, tinha acabado de ler. Aí as questões caíram, fiz e tal. Isso foi me ligaram na segunda, foi na terça. Na quarta era para meio-dia entrar em contato, que eles iam dar um resultado de quem passou. Eram 5 vagas. Eu fui a única que não entrou em contato. Eu estava nervosa e eu não conseguia. Eu falei, não vai dar certo, eu não vou conseguir, isso aqui. Quando foi meio-dia e meio, chegou no meu zap. Abra seu e-mail, aprovada. Eu falei, caraca, passei. Agora foi. Aí... Agora que o Valdir pira. Aí, não, porque, gente, vocês são homens, vocês sabem. Sou mulher no meio de um monte de homem. Mas assim, como é que era? Era um período que não tinha mulheres. Não tinha. E como é que era a escala? Você tinha que ficar o quê? 20 dias lá? 20... Não, era 14. O pessoal fala 15 dias, mas o 15º já é o primeiro dia da folga. Tá. Então é 14 porque a gente era contratada. Não era concurso, era contrato. Ou seja, mesmo assim, metade do mês fora, né? Metade do mês fora. Sendo que no meu primeiro embarque, aí fiz tudo que tinha que fazer, foi tudo assim muito rápido. Aí na quinta já fui fazer exame médico, aí não deu, não fiz tudo, aí a Dani, na época, a menina falou, já que você vai ter que voltar amanhã. Eu falei, não vou não, porque eu não tenho dinheiro. Ela então dorme na minha casa. Eu falei, então eu vou dormir na sua casa. Aí dormi na Dani, na semana seguinte fui para Macaé, fazer os cursos que tem que fazer e tal. Na outra semana já fui embarcar. Só que no meu primeiro embarque, a Dani falou assim, vou te mandar para uma plataforma que a menina
tá de atestado, você vai ficar 10 dias. Aí, só que não tinha rede social, YouTube, não tinha nada disso. Eu nunca tinha feito ginástica laboral. Como é que ia acessar para pesquisar? Como é que ia ser a ginástica laboral? Falei, mas eu também sempre meti a cara. Vamos, chega lá, a gente vê. Cheguei, comecei a mexer na papelada da menina para ver se eu achava alguma coisa. Tinha um monte de desenho de ginástica laboral. Ah, que beleza! Salva! Só que nesse primeiro embarque, eu fazia a mesma ginástica laboral para todo mundo. Para quem trabalhava no controle, no computador, para quem trabalhava na área. Necessidades diferentes, você fez a mesma coisa. Necessidades diferentes, eu fazia a mesma coisa para todo mundo, até eu entender. Gente, mas foi assim. Mas que legal. Foi muito legal. Aí a Dani, com 10 dias, a Dani falou assim, já que eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. E eu ficava perdida, que era aquela de ferro, grandona, e falava assim, nossa, o que é um pontinho laranja no meio do mar? Eu. Não, deve ser desesperador, né? gente. Não, mas desesperador nada, eu curti tudo, curti andar de helicóptero, que era meu sonho andar de helicóptero, que eu achava que um dia um helicóptero ia baixar lá no Campo do Cantão e o moço ia me levar para andar de helicóptero, então eu curti tudo. Ah, eu estava curtindo, eu estava achando o máximo. Quantas mulheres embarcadas? Então, aí depois que eu fui para o navio, a gente ficava assim em torno, o máximo que tínhamos era 8 mulheres. No total de? 160 pessoas. Nossa! Tinha embarque que era só eu de mulher. Aí eu ligava pro Valdir. Amor, conversa comigo. Amor, eu preciso trabalhar. Eu falei, mas eu preciso falar. Aqui eu não tenho quem conversar, eu não posso. Porque a plataforma é o seguinte, a gente mulher, a gente tem que se policiar muito. Então, por exemplo, eu encontrei com o Rodolfo no corredor do navio. Conversei com o Rodolfo. Coincidentemente, no dia seguinte eu encontrei o Rodolfo de novo. Cara, rádio peão, Rodolfo tá pegando a Jaque. Então eu tinha que me policiar muito lá em cima, sabe? Pelo fato de ser, mesmo esse jeito meu brincalhão e tal, na brincadeira eu soltava, sabe? Se alguém quisesse fazer, graças a Deus eu nunca tive problema. Mas se alguém quisesse fazer alguma gracinha, eu, na brincadeira eu respondia, sabe? Mas não tive, graças a Deus. Porque eu tive amigas que tiveram problemas. Mas realmente é uma experiência bem fora dos padrões, né? Mas assim, muito bacana. Foi muito legal, sabe? Porque até o Valdir depois entendeu, sabe? Foi muito bom pra gente. Ele brincava que eu era visita na casa dele. Que ele que morava na casa e de vez em quando eu tava lá. Mas, assim, para mim foi uma experiência incrível. Eu imagino. Sabe? É algo assim que... E lá a gente tinha piscina, era água do mar. Aí eu dava hidroginástica. Bacana. Tinha academia. Só que quando eu fui na primeira, eu fui naquela toda de ferro, fixa, né? Que a gente fala. Só que depois eu fui pro navio. Eu desci da fixa e a Dani me mandou pro navio. Aí o navio não podia. Tinha spinning na fixa, o navio não podia, porque, né, balanço e tal. A gente era mais reduzida as atividades do navio. Mas tinha academia de musculação. Na tinha... fixa, né? No navio, tá. Navio também. Aí quando tinha época de balanço, que balançava um pouquinho mais, interditava a academia. Entendi. Sabe? Por segurança, né? Por segurança. E aí uma vez, com a educação física, a gente ficou 3 dias que eu fiquei sem trabalhar. Porque o navio estava balançando muito. Só fazia laboral. Academia, quadra, nada disso. Aí eu encontrei com um tadinho nutricionista pelo corredor, aí falou assim, na frente do nosso chefe, queria um trabalho assim, ó, que não faz nada, Olha. Que não sei o quê, na frente do chefe. Falei, bem feito, quem mandou não estudar? Por que não fez educação física? Não sabe fechar. Gente, não sabe perdi a fechar, oportunidade, agora não. Falei, bem feito, escolheu a profissão errada. Mas assim, é muito legal de trazer uma experiência diferente como essa, né? E aí, vocês que estão assistindo, vocês têm que ficar até o final, porque a gente está começando a direcionar para o caminho do... mas ainda tem conteúdo. Então fica aí que a gente ainda vai ter mais um pouquinho de conteúdo para vocês. Bom, a gente está começando a ir para o finalzinho do bate-papo, mas eu não queria deixar de perguntar 2 coisas para vocês. E aí, Rodolfo, queria te perguntar o seguinte. Como é que você tem a sua percepção sobre a legislação do SBV, né? E como é que você interpreta essa importância diretamente para a profissão de educação física? Na minha opinião, a legislação do SBV é a bandeira fincada da nossa área na área da saúde. A gente, para ter segurança para trabalhar com tantas condições metabólicas diferentes, a gente precisa saber o que fazer e ter confiança para fazer a reversão desse cenário, né? Principalmente o mais grave, que é a parada cardiorrespiratória. Então eu me lembro, 2017, antes da legislação ainda, quando a gente começou a fazer os cursos no interior, lá em Volta Redonda,
Barra do Piraí, Barra Mansa, enfim, vários municípios ali do Sul Fluminense. A impressão que eu tinha no início do curso, e foi um pouco difícil esse início, era um comportamento dos professores tipo assim, caramba, sábado, tal hora, fazer o que aqui e tal. E aí quando eu começava a falar, pessoal, alguém aí já passou por alguma situação que precisou socorrer alguém? E aí a pessoa que sentiu na pele, quando contava, então acontece. Falei, é uma realidade. E aí, você saber o que fazer não é a garantia que você vai fazer certo, mas é melhor saber do que não saber. Claro. E aí, a periodização, né, o 2 em 2 anos, eu costumo dizer que eu comparo muito o suporte básico de vida com as Forças Armadas, assim. Você não vai esperar entrar em greve para estar equipado e treinado, né? Você tem que estar equipado e treinado sempre, né? E você acha que o Exército não faz treinamento periódico muito mais do que de 2 em 2 anos? Claro. Caramba, quando é que a gente sabe que vai acontecer um mal com algum aluno nosso? Quem que vai passar mal aí agora? E aí, considerando que doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no mundo, a chance da gente que trabalha com o recém-nascido, a mulher gestante, na verdade, né? Desde a mulher gestante, passando pelo recém-nascido até o idoso mais idoso, você acha mesmo que você vai passar uma carreira inteira sem ninguém passar mal na sua mão? Falando de probabilidade, né? Caramba! Então é fundamental que a gente pós-legislação já tivemos centenas de casos de profissionais de educação física que conseguiram, né, fazer uma manobra e salvar vidas. Exatamente. Literalmente isso. Né? A gente tem alguns números falando sobre a quantidade de paradas cardiorrespiratórias que não recebem o tratamento adequado, as compressões torácicas. E isso é quase a metade. São 46% de paradas cardiorrespiratórias que não tem ninguém perto que sabe o que fazer ou, sabendo, não toma a iniciativa de iniciar as compressões torácicas. E aí, a gente encampando, né? E aí o CREF1, de maneira brilhante, né? Conseguiu encampar isso e transformar isso em legislação. A gente coloca mais um tanto de profissionais aí na rua protegendo a sociedade. Então, uma parcela maior da sociedade está protegida em relação a isso e ser uma das pessoas que aí a equipe de monitores, né, a equipe de instrutores, na verdade, a equipe de instrutores de suporte básico de vida merece, né, esse reconhecimento. A gente consegue fazer com que essa proteção da sociedade aconteça, né? E aí todos os cursos, não importa como a pessoa chegou no primeiro minuto, no final caramba, tinha que ser de ano em ano, hein? Mas chegou reclamando, né? Entendeu? Porque percebe a importância depois, percebe a gravidade. E até porque, eu não sei, você me corrija, Rodolfo, para você ter uma intervenção de excelência com aquele momento, você tem que estar seguro do teu conhecimento. Talvez por isso tenha a fala de, cara, eu preciso estar capacitado, porque se acontecer, eu preciso estar seguro de intervir. E é bacana porque a gente tem um recurso do manequim com tecnologia Bluetooth. Então o profissional ele consegue saber qual é o percentual de eficiência das compressões dele. E a gente fala que no início, né, a gente falava que se você não alcançar 85%, você não recebe o certificado. Você não recebe o apto. Você pode fazer quantas tentativas você quiser. Mas você só vai ganhar se você fizer com excelência. Porque tem que ser eficiente. Exato. E aí, o que garante que o profissional vai ter maturidade emocional para executar na hora? Não garante. Mas ele tem um conhecimento para isso. Exato. Mas quanto mais você é seguro na execução, mais fácil a maturidade emocional vem. Eu costumo dizer, a maturidade técnica, ela pode não acompanhar a maturidade emocional. Mas sem maturidade técnica, a maturidade emocional nunca virá. Não existe. Exato. Então a técnica vai puxar a emocional. E aí, provavelmente, depois de uma primeira vez que acontecer a Vera, e você perceber quão útil você foi, talvez a partir dali você vire uma chave e a emocional venha junto. Sim. Mas é fundamental que essa maturidade técnica, essa capacidade técnica seja sempre lembrada periodicamente, de 2 em 2 anos. A gente não usa no dia a dia. E o que a gente não usa, a gente sabe, treinamento que a gente perde. Exatamente. Então não tem jeito. Exatamente, perfeito. Mas os meus 2 filhos engasgaram. Olha aí, ó. Através do treinamento, eu tive a calma
Né? O meu primeiro, a moça que trabalha comigo ficou nervosa de virar, colocar e... Olha, que bacana. Isso aconteceu com a minha filha também. Eu também tive que fazer. Com 2 meses. Então, olha só. E é o que o Rodolfo falou. Acontece. E vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Primeira causa de morte de bebê até 1 ano de idade. É. Não vai acontecer? Claro que vai. Como é importante. Jaque, conta pra gente. E aí eu tenho certeza que o olho vai brilhar ainda mais, né? Porque dá pra ver no seu rosto a sua realização. Conta pra gente sobre o seu espaço de intervenção multiprofissional. Então, mais uma vez Deus trabalhando. Sempre ele. Sempre ele. Eu não queria. Aí eu peguei o ônibus e sentou do meu lado. Quando eu tava chegando no mercado... Não. Então, a filha do moço do mercado... que tá sentada ali, inclusive. A Fê, época da pandemia, as crianças ficaram muito em casa. A Fê ficava assim, amiga, vamos abrir um negócio? Amiga, as crianças estão em casa. Amiga, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falei, não quero abrir nada. Amiga, vamos. Eu falei, não quero. Amiga, a gente tem que fazer alguma coisa pelas crianças e tal. Eu falei, mas eu não quero ser dona de nada, eu quero ser empregada. Quero trabalhar, meu dinheiro está lá no final do mês, porque meu marido tem. Meu marido é empresário na cidade, então eu sei a dor de cabeça que é. Empreender é um desafio imenso. Aí eu falei, não quero, Fê, não quero. Amiga, vamos. Depois de muita insistência dela, fiquei uns 4 meses, 3 meses. Falei, tá bom, vamos. O que você quer? Falei assim, o que você quer? Não, vamos fazer um negócio para as crianças e tal. Eu falei, tá, então vamos fazer psicomotricidade. Aí entramos na pós-graduação, nós duas, de psicomotricidade. E uma fono da cidade, minha mãe teve um AVC e foi para Pestalozzi. Aí eu encontrei com ela na Pestalozzi, ela falou assim, Jaque, você tem psicomotricidade? Eu falei, não. Eu tenho educação física escolar com ênfase na inclusão. Porque entrou a pandemia, da nem estudar, porque aí ficou tudo mais barato. Aí, meu marido, na época, até brigou comigo. Mas você não para de estudar? Eu falei, não, tem que aproveitar a oportunidade. E ocupar a cabeça. Também foi um... Falei, um dia eu vou colher isso aqui. Aí, a gente sempre colhe. Exatamente. Sempre colhe, aí ela falou assim, não, porque eu tô com uma clínica, né, e tal, e eu tô precisando de alguém para trabalhar com as crianças. Aí eu falei assim, tá, mas eu não tenho experiência com criança atípica, né? Eu tenho experiência com criança típica. Ela falou, não, você vai ver, você tem experiência com criança, 90%. Falei, tá bom. Meti a cara e fui. Aí, gostei e tal. Na época, fui amiga, eu não teria essa coragem, não, de meter a cara sem ter. Falei, eu vou. Eu sempre fui assim na vida e eu vou e seja o que Deus quiser. Receita de bolo, tá dando certo. Exatamente. Aí fui, nesse meio tempo a gente abriu o estúdio de psicomotricidade. E começamos a atender. E foi chegando criança. E foi chegando, a gente atendendo e tal, alugamos uma sala. E foi tudo assim, quer, vamos procurar, achamos, não sei o que, essa aqui, vamos escolher. Semana depois tá funcionando. Aí a gente... Ela foi para uma plataforma em 2 semanas, ela nem abriu um negócio em uma. Aí quando a gente foi, eu falei assim, Fê, vamos abrir, era dia 2 de novembro, era feriado. Vamos abrir dia 1º. Mas, amiga, dia 2 é feriado. Eu falei, dane-se, a gente vai abrir dia 1º. Dia 2 é feriado, a gente para e volta dia 3. Mas a gente vai abrir dia 1º. Abrimos dia 1º. Aí foi chegando os pais e tal. E aí começaram a perguntar sobre o plano de saúde. Né? E não tem plano de saúde, a gente não aceita plano e tal. O estúdio foi crescendo. Aí começaram a vir outras pessoas. A gente pode sublocar? Já que eu queria um espaço aqui na cidade e tal. Que é comum, né? É comum. E aí, com 1 ano de estúdio, a Fê saiu da sociedade. A Fê, amiga, não vai dar, né? Porque tem a escola e tal. Aí, mas não foi, a gente não brigou, a gente é amiga. Não, você brigou só com a Sarita. Só eu fiquei chateado, mas vocês já fizeram as pazes. A Fê, tudo aí bem. A Fê sabe de tudo, a Fê tá comigo em todas. Né? Aí a Fê saiu da sociedade, e aí as pessoas foram chegando, foram sublocando. E aí, antes da Fê sair, me ligaram no plano de saúde lá da cidade, me ligaram perguntando o que era psicomotricidade, quanto que era, não sei o quê. Isso do próprio plano? Do próprio plano. Só que eu achava que era uma mãe que trabalhava no plano de saúde querendo para o filho. Aí eu falei com ela, Fê, me ligaram, mas eu não sei se era o plano, se era a mãe. Mas eu chamei no áudio. Amiga, a gente poderia ter feito um texto bonito. Falei, Fê, já era, se tiver que ser, vai ser. Porque eu falei, psicomotricidade é isso, trabalho isso, o valor é totalmente tanto. Informal. Totalmente informal. A gente estava vindo para o Rio fazer um curso nesse dia. Aí... Passou um tempo, aí a Fê saiu de sociedade,
Aí eu recebi uma ligação deles me convidando para credenciar. Que bacana. Para credenciar no plano de saúde. E hoje, é bacana porque você consegue potencializar o atendimento, né? Você dá acesso a muito mais crianças, né? Resumindo, hoje eu estou em outro espaço, tive que arrumar um outro espaço, maior. Na época até meu marido que fez a obra para mim, até eu me mudar. Meu estúdio hoje virou uma clínica, eu tenho 14 pessoas trabalhando comigo. Que legal. Então, eu tenho fono, eu tenho psicopedagoga, neuropsicopedagoga, psicóloga, eu tenho 3 psicomotricistas. Bacana. E um profissional de educação física que está se especializando, sabe? Então, bacana, assim, o estúdio cresceu de tal maneira que o espaço que a gente está ficando pequeno. Daqui a pouco você já vai ter que pensar num outro... Porque eu estou fazendo terapia ocupacional. Se eu me formar hoje, eu não tenho onde atender no meu estúdio. Sim. Que as salas estão ocupadas. Não, e por isso, né, você conseguiu esse avanço com o plano de saúde, você acaba, né, potencializando para mais crianças. Então, e aí hoje, por exemplo, a tua atuação hoje, está exclusiva no estúdio ou você tem mais alguma... Não, eu estou no Cândido Mendes, que é a minha escola de coração. Que era o que eu ia te perguntar por isso. Que é a escola que você estudou, você está na escola. Sim, eu estou lá e estou no meu estúdio. Os outros eu tive que largar. Não, mas claro, hoje, deve te consumir muito. Sim, porque o que acontece? Igual eu converso às vezes com alguns pais, que eu até fui questionada essa semana. Poxa, Jaque, quando eu fiz a anamnese, achei que você que fosse atender meu filho. Tá uma estrela, hein? Não, o que acontece? Quando você tem um negócio, as coisas mudam. Sim, claro. Né? Então, eu continuo Você mantém a qualidade, mas você precisa mas eu não ter outras atendo mãos, mais todas as crianças como era. Né? Eu não consigo. Eu até coloquei outra psicomotricista no plano de saúde também. Mas assim, hoje eu não consigo. Então, mas o que eu faço? Eles estão ali junto comigo, a gente tem grupo de WhatsApp, eu comprei um material, coloquei no grupo, gente, lê aí, a gente vai fazer uma reunião sobre esse material, eu estou dentro da sala. Na verdade, você passa o padrão da sua qualidade. Da minha qualidade, é que eu expliquei, falei, podem ficar tranquilos, porque a gente não vai deixar a peteca cair. Então, hoje a tua intervenção é o teu estúdio e a escola que a escola que eu estou. E, Rodolfo, como é que está o teu momento agora? Você está na escola esse ano? Estou na escola que eu estudei minha vida inteira, com o Fundamental 2 Ensino Médio, e estou no Centro Universitário de Volta Redonda, no Unifor. Então você está conseguindo pegar 2 polos aí, né? Você está tanto pegando os graduandos, como também está na escola. Que sempre foi o meu desejo desde quando eu... Na verdade, você está só ensinando. Alcançamos o objetivo. Exatamente. Gente, chegamos no momento do... Puxa, se eu pudesse, a gente gravaria aqui 5, 6 horas. Tá, eu queria agradecer, né, a disponibilidade de vocês, como foi bom. Eu espero que quem está assistindo tenha tido o mesmo sentimento que eu. Né? A gente conseguiu viajar na trajetória de vocês. Vocês conseguiram mostrar que nem sempre é fácil, mas que as coisas dão certo. Né? Se a gente pega esse produto, esse episódio, e pega lá os 2 primeiros minutos, e pega agora, deu certo. Legal. Então, queria agradecer, não só por terem vindo, mas pelo que vocês fazem na sociedade. Acho que isso é o mais importante, essa é a função do profissional de educação física. E antes da gente encerrar, queria passar a palavra a vocês para poder se despedir do pessoal de casa. Pode começar. Bom, obrigada, gente. Espero que eu não tenha falado demais. Obrigada pela oportunidade. Né? Obrigada ao CREF, obrigada a Mari. Mari está sendo um anjo na minha vida. Né? Mais uma. Né? Graças a Deus, eu costumo dizer que eu sou muito abençoada. Sabe? Falo que Deus sempre esteve comigo e queria agradecer a galera que está assistindo a gente, que vai assistir, que eu estou muito feliz com essa oportunidade, muito. Gente, vocês não têm noção da minha felicidade de estar aqui hoje. Né? Era o que eu queria, mas eu não esperava que isso pudesse acontecer. Né? E estou muito feliz. Obrigada por tudo. Legal. Rodolfo. É difícil de falar depois dela. Sarrafo fica lá em cima. Agradecer também a oportunidade. A gente estava comentando aqui, né? Passa um filme na nossa cabeça, né? Às vezes o tempo passa, a gente está na correria do dia a dia, a gente não se dá conta, né? Da trajetória que a gente fez até chegar aqui, das pessoas que passaram, enfim, de quão abençoado que a gente foi no caminho, inclusive com as dificuldades, com as pessoas que questionaram, com toda a falta de valorização que a sociedade pode, de alguma maneira, manifestar, seja no rendimento de fato, salarial, seja no olhar, sabe?
eu sinto que isso não abala, né? A gente tá muito amarrado, não diria amarrado, como se dizer... Eu acho que a gente tem forte a nossa convicção da nossa função, né? Em onde a gente está, o que a gente entrega de melhor, né? Então, que bom, né? Dividir com a Jaque a mesa. Que bom poder ter uma oportunidade de contar um pouco, né, da nossa trajetória e que o projeto continue, né? Que o Centro de Memórias continue e convida mais pessoas ainda. Sim. Tem algumas pessoas para indicar também. Rodolfo, eu quero combinar contigo pra gente se encontrar lá naquele mercado, que eu acho que vai dar bom. Cara, lá dá bom. Lá dá bom. E com vocês aí de casa, a gente se vê semana que vem. Até lá.